Oi, pessoal, boa noite. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos envolva no seu amor. Vamos iniciar, né? Espero que esteja dando para ver e ouvir bem, para a gente começar, né? Acho que está tranquilo, né? Hoje acho que está normal, né? Então vamos lá, né? Vamos fazer a nossa prece, fechar os nossos olhos e mentalizar Jesus, abrindo o nosso coração e sintonizando-nos na frequência da espiritualidade que aqui está, nos aplicando paz em todos, fluidificando o nosso ambiente, fluidificando a água que vamos tomar, nos ajudando na elevação do nosso pensamento, do nosso sentimento, do nosso padrão individual, do nosso campo vibratório, para que nós alijemos de nós as energias deletérias, para que nós limpemos os centros energéticos, os meridianos de forças, para que nós retiremos de nós tudo aquilo que poderia nos causar alguma desarmonia, alguma somatização. E vamos viver este momento de luz, mergulhados na Tua luz, Senhor. Mergulhados na luz do amor divino, que todos nós estamos, como criaturas, filhos de Deus, que nasceram para amar e para serem amados. Todos nós nascemos para a plenitude e estamos a cada dia caminhando para a nossa plenificação, para a nossa harmonização. E por isso, Senhor, nós te agradecemos. E mais uma vez te rogamos que abençoes a todos os irmãos, encarnados e desencarnados que estão conosco. Todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, todos os amigos das casas espíritas que estão ligados a nós neste momento, todos os grupos de estudo, todas as famílias que estão reunidas para assistir este momento de estudo, formando uma grande coletividade de almas irmãs, almas afins, almas sintonizadas na frequência do Teu amor. Possamos permanecer contigo assim como estás conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite a todos novamente, todos que estão chegando. Sejam bem-vindos, um grande abraço. Vamos iniciar, né? Mais uma noite de estudos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites para estudarmos, né? O Espiritismo na sua visão mais terapêutica, né? Segunda-feira a gente faz o Livro dos Espíritos às 20 horas, na terça os Mensageiros às 20 horas, na quarta-feira às 9 horas da manhã o livro Céu Azul, quinta-feira Momentos de Saúde e de Consciência às 20 também, sexta-feira Missionários da Luz às 20 horas, tá? Hoje nós temos o livro Missionários da Luz, 42º dia de estudo, obra de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Nós estamos naquela palestra ainda no plano espiritual, embora numa instituição aqui na matéria, né, mas na sua dimensão espiritual, o espírito Alexandre está fazendo uma palestra que o André Luiz e outros espíritos, né, algumas dezenas de espíritos estão ouvindo, junto com encarnados que estão fora do corpo por ocasião do sono e que estão participando dessa reflexão que o Alexandre está fazendo a respeito da mediunidade. O capítulo é o capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno,
tá? Então vamos lá, é um estudo interativo, todos podem participar, todos podem perguntar, todos podem acrescentar aí, nos lembrar coisas que estejamos esquecendo, tá? Então fiquem à vontade que eu estou aqui acompanhando a área de texto e nem sempre eu consigo ver tudo que é colocado, mas à medida que a gente vai pensando aí algumas perguntas que possam ser utilizadas aqui no contexto, a gente vai aproveitando, tá? Então vamos lá, né? Continuando com o espírito Alexandre, que é um espírito de uma condição muito boa no plano espiritual, né? E aí ele está falando, olha, se desejais a presença dos bons, tornai-vos bondosos por vossa vez. Sem afabilidade e doçura, sem compreensão fraternal e sem atitudes edificantes, não podereis entender dos espíritos afáveis e amigos, elevados e construtivos. A necessidade da sintonia, a necessidade de criarmos a condição de espelharmos o alto, né? Com o vidro embaçado, com o espelho da nossa mente embaçado, sujo, enlameado, nós não temos condição de refletir o brilho do alto. Então, por isso que é a necessidade de limparmos o vaso interior, limparmos o espelho da nossa mente, para que ele limpo possa refletir o brilho das estrelas, do céu, da lua, né, do sol, representados aí, né, simbolicamente, representando aí simbolicamente as dimensões superiores, os espíritos superiores, né? Então a gente parou nesse ponto aqui, né? Aí, tá, isso aqui a gente acabou de ler já. Se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, tá? Então vai continuar o raciocínio, né? Mas o primeiro ponto aqui, né? Não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, né? Não seria razoável. Primeiro porque não teria liga, né? Não teria sintonia, né? A filosofia avançada com as preocupações das tribos selvagens, primitivas, né? Que estão mais presa a questões mais rudimentares do dia a dia, né? Então não haveria essa sintonia, né? Então, se não seria razoável encontrar Platão ensinando filosofia avançada a tribos selvagens e primitivas, nem Francisco de Assis operando com salteadores, quer dizer, também não seria razoável encontrar Francisco de Assis trabalhando junto com salteadores, né? Com ladrões, com pessoas que não estivessem preocupadas com as questões humanas que o Francisco de Assis veio trazer, né? Essa é a questão, né? Não haveria similitude, né? Então, pessoas criminosas, né? A não ser, logicamente, né? Aqui ele está generalizando, mas logicamente as pessoas que já estão abertas a Jesus, estão abertas ao bem, né? Sejam quais forem os crimes que tenham cometidos, todos encontrarão auxílio dos espíritos amigos que querem encontrar pessoas de boa vontade para que haja essa ligação, essa adesão, né? Às forças do bem, o auxílio do alto, tal, né? Mas é que aí, no caso, está havendo já uma predisposição das pessoas, mesmo que tenham cometido crimes e que, né, tenham errado muito, estão abertas à mudança. É o caso do Paulo de Tarso, por exemplo, que era um grande perseguidor de cristãos, e chegou uma hora que os castelos da ilusão ruíram, né? E aí Jesus apareceu para ele e
E ele percebeu a grandiosidade do Mestre Jesus, né? Então é diferente, né? Mas enquanto as pessoas se mantêm no propósito inferior, né? Então não tem, né? Aqueles que se aproximam com pensamentos humanistas, com pensamentos caridosos, não encontram receptividade, né? É isso que ele está querendo dizer. Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Então, do mesmo jeito, ele completa aqui, o Alexandre, não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados. Os espíritos que estão numa condição já de esclarecimento, de amor, né, de sublimação, a integração desses com as almas agarradas a manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Também, ele está dizendo, não é será, né? Não é será, ele está afirmando. Ele não está colocando dúvida, ele está afirmando que é assim, né? Por quê? Porque não vai haver sintonia. Enquanto a gente se mantém nos interesses mais baixos da vida, nós não conseguimos captar as boas intenções e os auxílios até dos espíritos que estão numa condição muito mais elevada. Entendeu? Por isso que a gente acaba se envolvendo em erros, em quedas morais, em problemas diversos que vão nos custar muitas dores, muitos sofrimentos, que vão trabalhar em nós para que nós vamos deixando os propósitos inferiores. Entendeu? Para que nós vamos abandonando os propósitos inferiores. E aí a gente começa a se abrir a aqueles que já estão tentando nos ajudar há muito tempo. Muito tempo. Não é? Certo, pessoal? Ok, né? Então, é assim, né, que o Alexandre está dizendo, né? Não será admissível a integração dos espíritos esclarecidos e santificados com as almas rigorosamente agarradas às manifestações mais baixas e grosseiras da existência carnal. Inclusive os próprios grupos que pretendem trabalhar mediunicamente, se não fizerem por onde, se elevarem, não precisam ser perfeitos, mas se não tiverem boa vontade de ir se elevando, de estudarem, de se aperfeiçoarem, fatalmente serão presas dos espíritos mais perversos, dos obsessores mais audaciosos e ferrenhos, que vão se aproveitar das fragilidades, né, das pessoas que estão almejando entrar em contato com os espíritos, mas sem fazer as mudanças que precisam fazer. Entendeu? Porque nesse caso, nós, vamos pensar que nós sejamos esse grupo, né, que está agarrado ainda a propósitos muito baixos, mesmo almejando o trato com a mediunidade, mas, né, quer usar a mediunidade para propósitos inferiores. A gente já viu os problemas que isso causa lá no livro Os Mensageiros, né, os casos lá que o André Luiz viu, né? Toda vez que a gente tenta associar a mediunidade com propósitos inferiores, nós nos tornamos joguetes das sombras. Nos tornamos joguetes dos vícios, joguetes dos vampirizadores. Não tem condição. Entendeu? Então, não é será. É assim que acontece, fatalmente. O Allan Kardec explicava sobre isso. André Luiz, nos livros dele, coloca essa questão, né? Então, isso é por isso que a gente precisa, né? Quem enxerga
uma questão mediúnica, uma oportunidade, uma possibilidade muito boa, né, de participação, de auxílio, tem que fazer ao mesmo tempo esse trabalho de regularização das questões interiores, né, da sua vivência íntima, tá? Porque de outro modo a trajetória vai ser uma trajetória no caminho da sombra, tá? Não será uma trajetória no caminho da luz, tá, pessoal? Tá? Nós temos que abandonar os propósitos inferiores antes que eles nos abandonem, né? Após nos usarem, né? Em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Em vossas atividades espiritualistas, e aqui ele até frisou, né? Ele colocou um termo, né? Que não restringe apenas aos espiritistas ou aos espíritas, mas talvez ele até nem esteja falando só para espíritas. Até porque pessoas interessadas em desenvolver potenciais, em desenvolver espiritualidade, não tem só no espiritismo, né? Por mais que estejamos falando de mediunidade, que a princípio é estudada mais dentro do espiritismo, mas médiuns estão em toda parte, em todos os grupos religiosos, né? E até fora deles, tá? Mas em vossas atividades espiritualistas, quer dizer, não apenas espírita, mas espiritualista, todos aqueles que acreditam no espírito e buscam a espiritualização, são os espiritualistas. Quem acredita no espírito, quem acredita no contato com os espíritos, quem acredita na espiritualização, no futuro espiritual da humanidade, é um espiritualista, né? Então lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Nós não estamos diante do espiritismo como uma doutrina sectária, né? Que vai se separar das outras e não vai admitir nada, né? Que una as outras, vamos dizer assim. Lógico, o espiritismo tem a sua identidade, o espiritismo tem as suas obras iniciais, com Allan Kardec, tem todo o desenvolvimento científico, filosófico, religioso, né? Como religação espiritual, tem todas as suas características, a sua história e tudo mais, mas nós temos que enxergar de forma mais ampla, né? Precisamos enxergar de forma mais ampla, porque estamos todos, na verdade, caminhando para o mesmo ponto, né? Muitas vezes trilhando caminhos diferentes, mas, né, em algumas questões, e vamos nos aproximando cada vez mais, né? Porque aquilo que está muito distante hoje, à medida que a gente vai afunilando a coisa, nós vamos nos parecendo mais, nós vamos tendo mais coisas em comum à medida que nós vamos caminhando, né? Porque nós estamos todos caminhando na direção de Deus, né? Na direção da luz, da plenificação. Faz sentido para vocês isso? Lógico que eu acredito no Espiritismo, no aqui e agora, no momento presente. A gente está falando aqui numa página espírita, os estudos todo dia são espíritas, né? É a corrente religiosa, filosófica, científica que nós acreditamos para a nossa vida como sendo um caminho mais adequado para o momento, né? Lógico, e a gente está divulgando isso como algo bom, que nós acreditamos. Se não acreditássemos, nós não estaríamos aqui estudando o Espiritismo, né? Mas não há vida apenas no Espiritismo, né? Existe vida fora do Espiritismo, né? Existe uma literatura também não espírita, existe uma boa vontade também fora do Espiritismo, existe a mediunidade fora do Espiritismo, existe todo um universo de possibilidades, de serviço, de conhecimento, de fraternidade, dentro e fora do Espiritismo.
Lógico que nós acabamos nos afinizando, nos sintonizando mais com aqueles que vão tendo um propósito, uma identificação de conceitos conosco. Por quê? Porque nós somos assim, a gente se sente melhor com pessoas mais parecidas no modo de pensar que a gente, né? Então a gente acaba tendo coisas em comum, a gente consegue conversar melhor, conviver melhor, né? A gente se encontra na caridade, no trabalho de caridade. Sejamos participantes em qual vertente for, né? A gente se encontra muito no amor, a gente se encontra muito na caridade. Nem sempre os pontos teóricos serão iguais, né? Mas a gente se encontra muito na caridade, na boa vontade. Entendeu? Eu lembro quando a gente, no final de semana, né? Eu saía muito com um amigo, um senhor já um pouco mais de idade, né? Que eu gosto muito dele, ainda mora no Paraná, né? O seu Benedito Briganor, que era meu grande companheiro de ele e outro ali. Mas era meu grande companheiro de visitas, assim, final de semana, né? Que a gente ia, às vezes, no hospital psiquiátrico, às vezes ia visitar um doente ou outro e tal, né? Pessoas com dificuldades, né? Situação especial e tudo mais. E o interessante, às vezes a gente ia com grupos, assim, às vezes vários carros, inclusive, né? E a gente sempre encontrava com os vicentinos, né? Às vezes os vicentinos saíam de uma casa, a gente entrava. Às vezes a gente estava saindo, eles estavam chegando. Né? Os vicentinos que são essa corrente maravilhosa dentro do catolicismo, né? Que muitos de vocês já participaram, ou, né? Ou participam, né? Mas é uma corrente maravilhosa, né? Os vicentinos, né? É uma área ali da Igreja Católica que a gente estava sempre encontrando com eles e de uma forma muito cordial, muito carinhosa, assim. Porque a gente se encontra muito no amor, a gente se encontra muito na caridade, entendeu? A gente acaba tendo coisas em comum, mesmo às vezes tendo outras coisas que não são iguais ou não são as mesmas, né? Mas a gente se encontra muito na caridade. Tá? Isso é muito bom. Aliás, buscar coisas que a gente tem em comum, ao invés de buscar coisas que nos separam, eu acho que é o grande caminho, né? Buscar mais o que a gente tem em comum do que aquilo que nos separa, né? Porque se a gente for olhar o que nos separa, a gente vai achar um caminhão de coisa, né? Mas se a gente ir procurando o que nos aproxima, nessa busca espiritual, né, o que nos aproxima das outras vertentes, nós vamos achar um monte de coisa também que nos aproxima, né? E isso é um grande desafio, né? Certo? Ok, né? Então está lembrando, né, que nós não estamos diante de uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis num movimento divino e mundial de libertação das consciências, numa revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Né? Então, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no primeiro capítulo, o Espírito Albério fala, né? Não sei se é o Espírito Albério ou se é o próprio Aulus, não me lembro agora. Mas ele fala da grande religião do amor e da sabedoria. Né? Estamos todos no grande movimento, né? Na grande religião do amor e da sabedoria do futuro. Né? Porque de futuro, todos nós estaremos inclusos na grande religião. Todas as pessoas de boa vontade que acreditem no futuro espiritual, no contato espiritual, no desenvolvimento dos potenciais divinos e imortais dentro de nós, nós nos encontraremos todos na grande religião
do amor e da sabedoria, acho que é assim que ele fala lá, né? Então, o futuro pertence ao espírito, né? O futuro pertence ao conhecimento espiritual. E todas as religiões, elas vão caminhar para esse futuro espiritual, né? Então, cada vez mais nós estaremos próximos uns dos outros, né? Isso é um movimento divino e mundial de libertação de consciências. Não é? Nós estamos num movimento de libertação de consciências. Uma revelação sublime da vida eterna e de valores imortais para todas as criaturas de boa vontade. Não importa a crença específica. Não importa a vertente específica. Todas as pessoas de boa vontade que cultivem os valores imortais, que estejam abertas às revelações sublimes da vida eterna, né? Estarão inclusas nessa grande corrente de amor e de sabedoria que todos nós estamos sendo chamados, né? Convidados, né? Acolhendo essa convicção, não vos detenhais na atitude exclusiva e presunçosa dos que supõem haver encontrado na mediunidade tão somente um sexto sentido. Né? Quer dizer, não vamos trabalhar com a mediunidade de uma forma tão superficial, de modo que nos separe absolutamente, né? Uma atitude exclusiva e presunçosa, como se fôssemos melhores do que os outros pela mediunidade ou pela conversa com os espíritos, né? Como se fosse um sexto sentido apenas, um potencial exclusivo dos espíritas, ou, né? Nós sabemos que não é, né? Não é por aí, tá? Mas são possibilidades do ser humano, possibilidades divinas de cada ser humano, esperando para serem conhecidas, trabalhadas, né? Utilizadas para o bem, né? Para a nossa evolução, tá? Certo? O Diego, me lembra do José Paiva Neto, né? Da Legião da Boa Vontade, né? Exatamente. Ele tinha muita ligação com o espiritismo também, né? Mas conseguiu fazer pontes, né? Com outras religiões e fez um trabalho bem interessante, né? Um trabalho humanitário bem interessante. Certo? Então nós não podemos olhar a mediunidade de uma forma tão superficial, né? O valor mediúnico não é dom de privilegiados, é qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação, né? Então, a gente no espiritismo e fora do espiritismo, muitas vezes se interpretou a mediunidade como um dom, né? Como ele está falando aqui, não é um dom de privilegiados, né? Como uma coisa miraculosa, como uma coisa fantástica, como uma coisa de uns poucos privilegiados ou de uns poucos eleitos, né? Como almas diferentes e almas especiais, né? Que devessem ser cultuadas. Então eles não gostam desse modo de interpretar a mediunidade. Não é isso, é o que o Alexandre está falando. Ó. O valor mediúnico não é dom de privilegiados. É qualidade comum a todos os homens, demandando a boa vontade sincera no terreno da elevação. Mas aí vocês diriam, mas e o Chico Xavier? E o Divaldo? E esse ou aquele e tal? Que eram pessoas muito diferentes. Sim, principalmente no início do espiritismo, no seu desenvolvimento inicial, até os espíritos falam sobre isso, né? Foi necessário e tem sido necessário pessoas muito diferentes, pessoas com muita capacidade para dar um impulso maior e para chamar a atenção das pessoas
pelas possibilidades do espírito imortal, da mediunidade, né? Do contato com o além, das possibilidades terapêuticas da mediunidade, da desobsessão e tudo mais, coisas que vão continuar, né? Mas hoje o mais importante não é exatamente a gente achar esse ou aquele para a gente admirar, ou para a gente cultuar, né, como se fossem pessoas perfeitas. E, né, o mais importante hoje não é encontrarmos essas pessoas para ficarmos peregrinando em busca delas. O mais importante é encontrarmos essas possibilidades dentro de cada um de nós. Porque ali elas estão também. E se algumas pessoas especiais, no sentido de capacidades, de possibilidades, chamaram a atenção de muitos, é justamente para que esses muitos, que somos nós hoje, né? Que somos as formiguinhas aqui trabalhando e tentando fazer alguma coisa, nós identificássemos que nós também podemos fazer algo. Talvez não com a clareza, a cristalinidade, né? Desses espíritos superiores, dessas almas superiores que têm nos ajudado tanto, não é? Talvez não com a mesma capacidade que eles têm, que um Chico teve, que um Divaldo tem e outros, né? Mas fazer o que nos cabe, às vezes para ajudar os nossos obsessores, a quem prejudicamos no passado, aqueles ligados à nossa família, ligados à nossa comunidade, ligados a que buscam ajuda na casa espírita. Gente, e aí nós temos um universo de possibilidades a desenvolver. E não apenas de ficar admirando esse ou aquele, que embora tenham valores consideráveis e que nos ajudaram e nos ajudam muito, e somos muito gratos, né? Por toda a ajuda que já recebemos e que ainda recebemos dos livros, do exemplo e tudo mais. Mas para que serviu tudo isso, se não para nos chamar a atenção para o trabalho que nós podemos fazer? É para isso que eles fizeram o trabalho deles, para nós nos identificarmos conosco mesmo. Veja Joana de Ângeles, por exemplo, não é? Não é, Ítala? Os exemplos de vida, ensinamentos, caridade, os conhecimentos, né? Tudo isso foi e é muito útil, mas útil para nós. Peraí, o que eu tenho a ver com isso? Então, aí deixa eu ver, puxa, eu posso fazer isso também. Eu posso também descobrir valores mediúnicos em mim. Não é uma coisa, porque eu não sou santo e ao mesmo tempo eu tenho potenciais, que eu estou percebendo que eu tenho potenciais mediúnicos, que eu achava que eu nem tinha, mas eu comecei a estudar, comecei a perceber, falei, realmente, eu percebo que tem coisas que acontecem no meu dia a dia. Ah, mas eu não sou o Divaldo, como é que eu estou tendo essas coisas? Eu não sou o Chico, como é que eu estou tendo... Mas eu sou o Alexandre da Silva. Alexandre da Silva. Eu não sou o Chico Xavier, mas sou o Alexandre Xavier. Eu não sou o Kardec, mas sou o Careque. O Careque. Tô brincando, né? Com todo respeito ao Kardec, ao Chico e tudo mais. Mas vocês entendem? Né? Então, eles fizeram o trabalho deles, né? Mas eu, no meu nível, eu posso fazer o meu trabalho. Entendeu? Eu posso fazer o meu trabalho. Vocês dão risada, né? Certo? Eu posso fazer o meu trabalho. E quem faz o que pode, faz o que deve. Faz a sua parte, desde que Deus faz o resto. Não é? Quem faz o que pode, faz o que deve, pessoal. Não é? Eles puderam muito, talvez nós não possamos tanto, mas se nós fizermos o que nós podemos, nós vamos fazer o que nós devemos fazer. Tá? Certo, pessoal? Então é isso, né? Não é uma condição dos eleitos, dos santos. Antes a gente acreditava nisso.
Mas aí o Espiritismo está demonstrando, os Espíritos estão demonstrando que são valores de cada um de nós, em alguns um pouco mais pronunciados do que em outros, né? Um pouco mais já desenvolvidos do que em outros, né? As oportunidades vão surgindo e todos nós com o tempo podemos também trabalhar com essas forças, né? Com respeito, com a preparação devida e tudo mais, né? Com a boa vontade, como ele fala aqui, né? Certo? Tá. Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos. É o que eu estava falando, está vendo? Por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras. Quem são as grandes tarefas? Esses que eu acabei de citar aí. Não apenas os dois, no Divaldo, Chico, mas outros ao longo da história que se notabilizaram pelos potenciais mediúnicos, extraordinários e tal, né? Então, por agora, é inegável que necessitamos das grandes tarefas estimuladoras em que determinados companheiros encarnados são convocados aos grandes testemunhos nesse setor do esclarecimento coletivo, na disseminação da fé positiva e edificante. Quer dizer, ele está dizendo sim, tem essas pessoas que se destacam e tudo mais, tal, né? Certo? O Bacelli, um grande trabalho do Bacelli também, né? O João Nunes Maia e tantos aí, né? Cada qual com as suas características, com aqueles que gostam, outros mais, outros menos, né? Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas, porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. Estão vendo? É aquilo que eu acabei de falar. Mas o futuro nos revelará, só que um futuro que já está acontecendo, né, pessoal? O futuro, se eu digo que se vai ser no futuro ou no presente, é conforme a minha disposição, né? Tem muitos que já estão se dispondo, percebendo e já estão se dispondo a trabalhar, né? Mas o futuro nos revelará que o serviço dessa natureza pertence a todas as criaturas. Porque todos nós somos espíritos imortais. Não alimenteis qualquer dúvida. E olha, todas as criaturas, e não só todas as criaturas espíritas, tá? Todas as criaturas. Porque todas as criaturas são espíritos imortais. Saibam disso ou não. Concordem com isso ou não. O futuro vai demonstrar essa realidade. Que todos somos espíritos imortais. E com o tempo, né, logicamente, com o despertar de cada um, né, as percepções de cada um, todos nós seremos convocados ao trabalho de contato, de intercâmbio, de auxílio, né? O trabalho mediúnico, seja o nome que for que a gente use na época, né? Ou na vertente que a gente for trabalhar, né? Certo? Não permitais que o padrão vibratório das forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento. Porque todos nós, amados amigos, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim. Né? Olha só, de novo aqui, né? Não permitas que o padrão vibratório das forças físicas, porque nós estamos mergulhados na matéria, no corpo, nas sensações, né? Na vivência material, que parece ser a nossa única realidade, não permita que esse padrão vibratório de forças físicas vos apague a luz gloriosa da divina certeza deste momento. Qual momento? Momento
do despertar do trabalho espiritual, né? Entendeu? Quer dizer, não permita que a matéria vos engane, né? E apague a vossa luz gloriosa da divina certeza deste momento. Por quê? Porque todos nós nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim, né? Nossa vida material é um intervalo entre duas vivências espirituais, sempre, né? A nossa vida material é um intervalo, é o espaço compreendido entre duas experiências espirituais. Já pensaram nisso? Como assim? Eu já não entendi. Ora, esses 80, 60, 70 anos que a gente vive aqui, 90, 100 anos que a gente vive aqui, é um intervalo de tempo entre um momento que eu estava no plano espiritual, ou seja, eu fiquei algum tempo lá, que eu não sei quanto, talvez o mesmo tempo lá no plano espiritual, 80, 70, 50, 30, 40, depende da pessoa, e outro momento que eu vou viver agora quando eu sair dessa vida. Quer dizer, a gente veio da vida espiritual e vai voltar para a vida espiritual. Né? Ok, pessoal? Não é assim? Então, o que é a vida material? É o espaço compreendido entre duas vivências espirituais, né? Uma antes dessa vida e outra depois. Certo? Só para a gente entender, né? Que todos nós, é aquilo que ele falou aqui, ó, nos encontramos diante da própria espiritualidade sem fim. Nós somos seres espirituais, tendo experiências materiais. Nossa essência é espiritual. A nossa vivência aqui é material, mas há uma vivência exprimida entre um antes espiritual e um depois espiritual. Tá? Adeus, sim. Quantos na fila para voltar, né? É verdade. Muita gente querendo voltar. A gente precisa aproveitar essa existência, né? Certo? Então a gente não pode deixar esse mergulho na matéria nos apagar essa certeza da vida imortal. Porque todos nós sabemos dela. Todos nós viemos dela e todos nós vamos voltar para ela. Ou vocês acham que a gente não sabe que nós somos imortais? Todos nós sabemos. Só que quando a gente mergulha na matéria, por uma questão de necessidade, de recomeço, de foco, de prioridades, de trabalhar certos aspectos, a gente esquece temporariamente da nossa realidade profunda. Por isso que a gente precisa ficar estudando, lendo para relembrar aquilo que a gente esqueceu quando a gente mergulhou na matéria. Mas todos nós sabemos disso. Não tem ninguém que não saiba. A pessoa pode não estar lembrando e não querer lembrar, é diferente. Mas todos nós sabemos que viemos da vida espiritual e vamos voltar para a vida espiritual. Não tem ninguém que não saiba. A pessoa pode alegar que não sabe ou que não acredita nessa vida, porque ela esqueceu temporariamente. Né? Mas no fundo ela sabe disso. Ela pode não aceitar muito bem, porque às vezes isso atrapalha um pouco, não é muito conveniente a nossa vivência material aqui, né? Porque a gente quer esquecer da vivência espiritual, a gente quer viver, mergulhar de cabeça na matéria, né? Então não é bom você ficar lembrando. Então muita gente quer esquecer, né? Mas todos nós sabemos, né? Tá? Todos nós sabemos e todos nós saberemos conscientemente essa realidade cada vez mais. Tá? Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá? A gente está em 282 pessoas aqui. Um abraço para todos que foram chegando no meio do estudo, tá? Estejam sempre conosco aí. Todo dia a gente tem estudo espírita, tá? Nessa página, né? No Espiritismo Brasil Chico Xavier, tá? Todos recebam um grande abraço. Então,
Estamos diante da própria espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos, a caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Olha que interessante. Então nós estamos diante da espiritualidade sem fim, renovando energias viciadas de séculos consecutivos. Então o que que a gente faz? Reencarnando, reencarnando, reencarnando. A gente vai tentando renovar as nossas forças. A gente vai tentando melhorar o nosso pensamento, as nossas energias, os nossos sentimentos, a nossa vibração. São tentativas de melhora, de evolução, né? Porque a gente traz um passado de séculos de energias viciadas. Como assim energias viciadas, Alexandre? Energias viciadas no poder, energias viciadas no ter, energias viciadas no prazer, energias viciadas, né, de várias formas, no comer, no beber, no pensar, no agir. Tudo isso que a gente falou é importante, né? Tudo que a gente falou são possibilidades nossas, poder, prazer, o pensar, tudo que a gente falou são possibilidades. A gente vem se exercitando nelas, mas frequentemente agindo de forma equivocada. Então a gente volta, para ir transformando, desfazendo essas viciações de uma conduta ruim perante essas possibilidades. Tá? Há caminho, e aqui tem uma coisa bem interessante, ó. Há caminho de transformações que mal poderíeis imaginar nos círculos de vosso presente evolutivo. Nós estamos caminhando para coisas que nós não conseguimos nem imaginar hoje. É isso que o Alexandre está dizendo. Nós estamos caminhando para um futuro que vai nos surpreender. Desculpa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Isso aqui vai tão importante que até me... né? Até me engasgou aqui. O que está dizendo é assim, ó, nós estamos a caminho de transformações que mal poderíamos imaginar. Nos círculos de nosso presente evolutivo. Quer dizer, no momento que a gente está, no momento de concepções que a gente está, de conhecimentos, né, de informações, de vivências que a gente tem hoje, tem coisas que nós vamos viver daqui a algum tempo, algumas décadas e até alguns séculos, que hoje a gente mal consegue imaginar. Coisas absolutamente extraordinárias que nós vamos vivenciar. Na junção espírito-matéria, na nossa vivência material aqui, na vivência espiritual, nessa junção, tudo. Entendeu? Nós estamos diante de um futuro absolutamente maravilhoso. Entendeu? Maravilhoso, eu não estou falando que é irreal, surreal, imaginário, não é isso, fantasioso, tá? São as possibilidades divinas, superiores, futuras que nós temos para desenvolver. Entendeu? Nós estamos praticamente no começo de uma jornada ainda. Só que, graças a Deus, é uma jornada que à medida que a gente vai avançando, ela vai ficando mais estimulante, ela vai ficando mais feliz, ela vai ficando mais esplendorosa. E aqui eu não estou exagerando não, pessoal. Tá? À medida que a gente vai caminhando, tem momentos de crise, vamos viver ainda momentos de crise, vamos.
Mas nós vamos passar por essas crises e vamos continuar vivendo. E a nossa vida espiritual nos reserva, nos aguarda com possibilidades que hoje a gente não consegue nem imaginar, mas que nós viveremos, porque o futuro pertence ao Espírito, tá? Certo? Então podemos ter toda a fé, toda a confiança, toda a esperança. Estou dizendo novamente, teremos crises, ainda teremos crises, teremos que dar testemunhos, teremos que demonstrar valores, aprimorar valores. Nada será barato, nada será de graça. Mas que a recompensa pelo esforço, a recompensa pela busca, e pela melhoria, pelo empenho, pela boa vontade, será algo que a gente nem imagina. Será muito superior à nossa capacidade de imaginar tudo isso, tá? Então, podemos ter essa certeza, né? Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. Olha aí. Elevemo-nos, pois, no Espírito do Senhor, né? Que nos convidou ao banquete da luz, desde hoje. A cada dia, né? Somos convidados ao banquete nupcial, né? A festa, o festim de bodas, né? Que Jesus compara o reino dos céus a uma festa, a um banquete que ele nos convida a todos, né? Levantemo-nos para o porvir a futuro, né? Não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Né? Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, quer dizer, não é eu começar a buscar o espírito odiando a terra, a buscar o espírito negando a terra, me desligando de tudo, da terra, das pessoas, porque eu quero viver uma vida mística espiritual apenas. Não é isso. Né? Não é negar a terra e todas as necessidades. Senão se fosse assim, já era para a gente estar no plano espiritual. Não, nós estamos aqui na terra porque temos uma vivência aqui na terra. Então não é para a gente menosprezar a terra. Levantemo-nos para o porvir, não no sentido de menosprezar a terra, mas no propósito de aperfeiçoar as nossas qualidades individuais para sermos verdadeiramente úteis às suas realizações que hão de vir. Né? Então não é romper com o mundo, é viver no mundo sem ser do mundo. É conviver no mundo, mas conectado à presença divina dentro de si, vinculado ao amor e à sabedoria universal. Não é andarmos às tontas no mundo material e nos envolvermos com qualquer coisa da vida material, mas é andarmos conscientes, orientados, intuídos pelo bem, sintonizados com os espíritos amigos, como quem cumpre uma missão aqui na Terra, uma missão muito especial, que é uma missão de nos mantermos bem e ajudarmos alguém. Né? Até rimou, né? Nos mantermos bem e ajudarmos alguém. Né? Essa é uma missão, né? Nos mantermos bem nesse mundo de hoje já é uma coisa maravilhosa, né? Certo? Tá, pessoal? Então, acho que já estamos na hora, né? Deixa eu ver aqui como é que tá o negócio. Está terminando aqui, ó. Só mais um pouquinho aqui, ó. Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, e edifiquemo-nos cada dia, erguendo-nos para a redenção final.
Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos e edifiquemo-nos cada dia erguendo-nos para a redenção final. Esse é o caminho, né? Exercitar o amor, que a gente só consegue através de convivência. Não dá para você exercitar o amor através do isolamento. O exercitar o amor e entreamarmos-nos intensamente é preciso convivência. É preciso participação, é preciso nos comprometermos com as coisas, né? Nos comprometermos, estarmos juntos das pessoas, ajudarmos a carregar o piano, investirmos nas pessoas, recebermos o investimento delas também. E isso requer relacionamento, requer convivência, requer participação, né? Entreamemo-nos intensamente, realizando os preceitos evangélicos, edifiquemo-nos cada dia erguendo-nos para a redenção final, né? E concluindo a formosa dissertação da noite, Alexandre rematou, depois de longa pausa, apelando sentidamente: unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. E aqui, quando fala cooperação legítima com Jesus, não quer dizer cooperação legítima com o espiritismo apenas, ou com o catolicismo apenas, ou com o protestantismo apenas, ou com alguma outra, né? Que aqui fala Jesus, só aquele que acredita em Jesus, ou que... Não, cooperação legítima com Jesus é legítima com o bem. Né? Cooperação legítima com Jesus é cooperação legítima com o bem. Esteja onde estiver, né? Esse bem a ser feito, a ser praticado, né? Unamo-nos todos no compromisso sagrado de cooperação legítima com Jesus. Porque no nosso planeta, o grande estimulador do bem é Jesus. E aqui nós estamos falando de sectarismo, nós estamos falando do bem, né? De todas as formas possíveis, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque ele continua ainda, embora falou que estava terminando, mas ele estava terminando, mas eu vou terminar aqui ainda. Tem uns bons conceitos aqui pra gente conversar ainda, viu? Tá? Ainda bem, né? O terminando aqui, que eles falaram que ia ir terminando, Alexandre falou, tá? Só que se terminando aí vai uns bons parágrafos ainda, tá? Então vamos dar uma paradinha aqui, né? Aí vocês estão colocando Feliz Dia dos Pais, então eu faço também os meus votos aqui, né? Para todos os pais, para aqueles que estão aqui participando, para aqueles que estão participando espiritualmente. Tem muitos papais aqui que nos ajudam, que têm os seus filhos na Terra, que já desencarnaram, que colaboram. Tem outros que estão recebendo auxílio, né? Tem vocês aí participando, tem todos que não participam ao vivo aqui, mas assistem os estudos e gostam e acompanham os estudos, tá? Então, para todos os pais, a nossa gratidão, nosso carinho, né? O meu pai desencarnou há alguns meses aí, né? Está no plano espiritual. Eu envio a ele também as minhas flores, com os meus pensamentos, né? Com um belo cartãozinho e com um grande abraço e gratidão, né? Por tudo que me ofereceu de uma vida mais espiritualizada, mais consciente, tá? Então, minha esposa, Feliz Dia dos Pais, você é um pai maravilhoso. Nem tanto, nem tanto. Ai, ai. Há controvérsias. Mas deixa pra lá as controvérsias nesse momento, né? Vamos fazer a prece então, pessoal? Então recebam o nosso abraço, tá? O abraço de toda a espiritualidade. E vamos então agradecer ao nosso Pai Celestial, dispensador de todas as bênçãos infinitas que recebemos de todo o universo infinito, de todas as energias
de toda a luz, de todo o amor, de toda a verdade, no qual estamos todos mergulhados, aurindo dessas forças sublimes, trabalhando-as em nosso próprio ser, e irradiando de nós as nossas próprias criações, no tempo e no espaço, fruto da nossa capacidade de elaborar, de pensar, de sentir, de co-criar num plano menor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida que temos, obrigado pelo teu amor, obrigado pelo impulso evolutivo que nos destes e por toda a ajuda que nos dás a cada dia, a cada amanhecer, ao abrir os olhos para um novo dia, onde divisamos a beleza da tua criação, expressa em todas as coisas que estão ao nosso redor, na beleza de uma flor, no canto de um pássaro, no brilho do sol, numa criança, em alguém que faz o bem, num pensamento de gratidão, de fé, numa oração. Através de infinitas formas podemos encontrar-te. Através de infinitos raios de luz podemos divisar a grande luz que tu és na nossa vida. Luz que nos chama para o alto. Luz que nós perseguimos nesse fototropismo, nesse crescimento, em que todos nós vamos caminhando qual plantinha tenra que vai seguindo o teu caminho, seguindo a tua luz, para encontrar-te rico de beleza, de amor e de paz, planificando-nos ao longo do tempo no teu infinito amor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. E que possamos a cada dia nos sentir mais fortalecidos na verdade e no amor, mais conscientes, mais firmes, mais amorosos e mais sábios. Muito obrigado. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, obrigado, tá? Pela presença de todos, pela participação, pelo carinho e um feliz Dia dos Pais, então, para todos os pais. Um abração. Fiquem com Deus e um excelente final de semana, pessoal. Até segunda-feira, se Deus quiser.